Audiobook do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 28.4. Preces espíritas. Pelos médiuns. Nos últimos tempos, disse o Senhor, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e profetizarão vossos filhos e filhas, vossos jovens terão visões e vossos idosos terão sonhos. Neste dia, eu derramarei do meu espírito sobre os meus servos e minhas servas, e eles profetizarão. Atos, 2:17, 18. Prefácio. Quis o Senhor que a luz se fizesse para todos os homens, e penetrasse por toda a parte pela voz dos Espíritos, para que todos pudessem obter a prova da imortalidade. É com esse objetivo que os Espíritos se manifestam hoje em todos os pontos da Terra, e que a mediunidade, revelando-se para as pessoas de todas as idades e condições, entre homens e mulheres, crianças e velhos, constitui um sinal de que os tempos chegaram. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus deu aos homens a visão física, os sentidos corporais e os instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o seu olhar nas profundezas do espaço, e com o microscópio descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Os médiuns são os intérpretes encarregados de transmitir aos homens os ensinamentos dos espíritos, ou melhor, são os instrumentos materiais pelos quais os espíritos se expressam nas suas comunicações com os homens. Sua missão é sagrada, pois ela tem por objetivo abrir-lhes os horizontes da vida eterna. Os espíritos vêm instruir os homens sobre o seu destino futuro, para conduzi-lo ao caminho do bem, e não para afastá-lo do trabalho material que deve realizar-se aqui na Terra, para o seu aperfeiçoamento, nem para favorecer a sua ambição e cupidez. É disso que os médiuns precisam saber, para não fazerem mau uso de suas faculdades. Aquele que compreende a seriedade do mandato de que se acha investido cumpre-o religiosamente. Sua consciência o reprovaria, como um ato sacrílego, se dele fizesse um divertimento e distração, para si mesmo e para os outros, usando as faculdades que lhe foram dadas com uma finalidade séria, pondo-o em contato com os seres de além-túmulo. Como intérpretes do ensinamento dos espíritos, os médiuns devem ter uma função importante na transformação moral que se opera. Os serviços que eles podem prestar estão na razão do bom direcionamento que derem às suas faculdades, pois os que seguem o mau caminho são mais prejudiciais do que úteis à causa do espiritismo, pelas más impressões que produzem, retardam mais de uma conversão. É por isto que lhes será pedido contas do uso que fizerem das faculdades que lhes foram dadas para o bem de seus semelhantes. O médium que quiser conservar a assistência dos bons espíritos deve trabalhar para o seu próprio aperfeiçoamento. Aquele que quiser crescer e desenvolver a sua faculdade deve engrandecer-se moralmente e abster-se de tudo o que possa desviá-la de seu objetivo providencial. Se os bons espíritos se servem, algumas vezes, de instrumentos imperfeitos, é para bem aconselhá-los e procurar levá-los de volta ao bem, mas se encontram corações endurecidos, e se os seus conselhos não são ouvidos, retiram-se, e os maus têm, então, o campo livre. Capítulo 24, no 11 e 12. A experiência prova que, entre os que não dão importância aos conselhos que recebem dos bons espíritos, depois de terem lançado algum clarão sobre as comunicações, por algum tempo, degeneram pouco a pouco, e acabam por cair no erro, na oratória vazia ou no ridículo, sinal incontestável do afastamento dos bons espíritos. Obter a assistência dos bons espíritos e afastar os espíritos levianos e mentirosos devem ser o objetivo dos esforços constantes de todos os médiuns sérios. Sem isso, a mediunidade é uma faculdade estéril, que pode mesmo reverter em prejuízo daquele que a possui, pois ela pode se transformar em obsessão perigosa. O médium que compreende o seu dever, em vez de orgulhar-se de uma faculdade que não lhe pertence, já que ela pode lhe ser retirada, atribui a Deus o que de bom consegue obter. Se as suas comunicações merecem elogios, não se envaidece com isso, por saber que elas são independentes de seu mérito pessoal, e agradece a Deus haver permitido que os bons espíritos se manifestassem através dele. Se dão motivo a críticas, não se ofende por isso, pois sabe que elas não foram produzidas por ele. Pelo contrário, reconhece não ter sido um bom instrumento e que não possui todas as qualidades necessárias para impedir a intromissão dos maus espíritos. É por isto que ele busca adquirir estas qualidades, e pede, através da prece, a força que lhe falta.
Prece, Deus Todo-Poderoso, permiti que os bons espíritos me assistam na comunicação que solicito. Preservai-me da presunção de acreditar-me ao abrigo dos maus espíritos, do orgulho que poderia enganar-me sobre o valor do que obtenha, de todo sentimento contrário à caridade em relação aos outros médiuns. Se for induzido ao erro, inspirai a alguém a ideia de me advertir, e a mim, a humildade para aceitar a crítica com reconhecimento, e aceitar para mim, e não para os outros, os conselhos que os bons espíritos queiram dar-me. Se me sentir tentado a enganar, seja no que for, ou a mim vai descer da faculdade que vos aprouve dar-me, suplico que a retireis de mim, para que não seja desviada de seu objetivo providencial, o bem de todos e meu próprio aperfeiçoamento moral.